Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os amigos da Canção Nova que nos acompanham através deste canal inteiramente religioso que nos ajuda a vivermos permanentemente a nossa fé no dia a dia. Estamos a continuar esta nossa reflexão sobre o Yucat e, porventura, para quem esteja a ver pela primeira vez ou ainda não esteja tão familiarizado, o Yucat é uma versão do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo em si é um livro exatamente como este, que é este que se encontra aqui, embora haja várias edições que, como sabemos, vão-se atualizando permanentemente, ou porque acaba uma edição e se refaz outra, ou também porque faz-se mais comentários e então voltam-se a fazer novas edições. Mas este é o catecismo que surgiu após o sínodo sobre a catequese, no pontificado de São João Paulo II, e que depois, a pedido dos bispos que participaram nesse sínodo, era necessário fazer um catecismo para os dias de hoje que abrangesse toda a doutrina cristã com os comentários feitos ao longo dos séculos. Simplesmente, este livro, como é bastante volumoso e tem muito texto e um texto bastante denso, o mesmo São João Paulo II entendeu por bem que para todos os cristãos, e não só, homens e mulheres de boa vontade que queiram conhecer a verdade da nossa fé, sugeriu que se editasse um compêndio que é naturalmente um resumo bastante sintético do Catecismo da Igreja Católica, feito à base de perguntas e respostas. Até porque, a partir das perguntas, é sempre mais fácil depois, quem quiser aprofundar, poder naturalmente dirigir-se ao Catecismo. Portanto, a partir daqui, alguma pergunta as perguntas estão elaboradas, também para nós é uma ajuda, quando queremos saber sobre as verdades da nossa fé, e vamos por aí vendo as respostas mais breves, e quando queremos aprofundar mais, então tudo nos remete para o catecismo. Simplesmente, mesmo sendo assim esta versão já resumida, não era tão acessível a todos, particularmente aos jovens. E já no pontificado de Bento XVI, o Papa Emérito, se elaborou então este livro, a que se deu o nome Yucat, um nome universal em qualquer país, e que tem também, à base de perguntas e respostas, passando pelas verdades principais da nossa fé, com uma vantagem em relação ao compêndio, que é ter a explicação de algumas palavras, alguns conceitos, que para nós cristãos são mais familiares, mas às vezes nem sempre também tão acessíveis. Embora as digamos muitas vezes, mas nem sempre percebamos o seu conteúdo. Então, o Yucat tem esta vantagem. Naqueles conceitos mais, digamos, mais profundos da nossa fé, então há também o cuidado de, como que à margem, em nota, haver essa explicação breve, ou então também textos ou excertos de textos de homilias, discursos, ou dos papas ou dos santos, uma explicação mais clara sobre o tema que estamos a tratar. Além disso, tem um grafismo muito acessível, próprio para jovens. Não quer dizer que, e tendo presente que a juventude também é de espírito, por qualquer pessoa em qualquer idade
pode naturalmente ler o YouCat, e a partir daí remete-nos sempre também para o Catecismo da Igreja Católica. É esse que estamos aqui a acompanhar, semana após semana. Começamos pelo Credo, que são as principais verdades da nossa fé, e o Credo, que é uma síntese, como podemos imaginar. Naturalmente, nessa síntese estão abrangidas muitas verdades, e por isso é que estamos agora no capítulo sobre Jesus Cristo, perceber quem é Jesus, o que é que Ele fez de concreto, o que é que Ele nos diz, para naturalmente podermos também aprofundar mais a nossa fé, sempre a partir desta versão do YouCat e naturalmente remetendo-nos para o Catecismo, onde temos uma explicação muito mais profunda de cada um dos conteúdos do mesmo credo. Mas gostaria só, neste início do programa de hoje, fazer alusão também a que este YouCat deu origem a uma coleção. Uma coleção tendo em conta particularmente os jovens, mas acessível, como repito, a qualquer população, qualquer pessoa de qualquer idade, onde podemos, mas particularmente tendo em conta as camadas mais jovens da sociedade, então esta coleção teve o cuidado de fazer alguns livros, chamando sempre coleção YouCat, sobre o Crisma, por exemplo. Então há um livro para os formadores e outro para os crismandos. Há um livro também de orações nesta coleção. Há um livro pequenino de bolso sobre a confissão. Há também uma Bíblia da coleção YouCat, embora não uma Bíblia completa, mas tem vários excertos de todos os livros da Bíblia, que depois naturalmente remetem sempre para a Bíblia. Portanto, não esquecer que esta coleção não tem naturalmente todos os conteúdos, não é? Mas tem uma síntese que depois nos remete naturalmente para o livro profundo que é o Catecismo, ou a Bíblia. Há também dentro desta coleção YouCat, um livro sobre a doutrina social da Igreja, que nos remete para o grande compêndio desta mesma realidade. E mais recentemente surgiu dentro desta coleção YouCat não só o curso sobre a fé, cá está, numa síntese ainda muito mais breve de toda a nossa fé, passando por temas, e que naturalmente, que se nós lermos cada um destes temas, remete-nos sempre para o Catecismo e para a Sagrada Escritura. E há também a versão do YouCat para crianças, com uma linguagem naturalmente acessível a essas mesmas crianças. Todos estes livros que acabei de falar, bem como esta versão do Catecismo, uma versão mais leve, mais de bolso, bem como também um livro igual a este, mas em azul, que é o Concílio Vaticano II. Todos estes livros se podem, dizia eu, encontrar nas livrarias católicas, mas particularmente na livraria da Canção Nova, aqui em Fátima, em Lisboa e em Évora. E é uma forma não só de nós conhecermos as verdades principais da nossa fé, mas também podermos divulgar junto dos mais jovens. Porque não, por exemplo, nesta altura que se aproxima, onde nós podemos oferecer, e temos sempre aquela ideia de dar prendas ou presentes, sabendo que os presentes são muito mais que as prendas, não é? Mas por que não oferecer um destes livros aos nossos mais novos, jovens, adolescentes, crianças, tendo em conta que as festas que se aproximam também têm a ver com a nossa fé e aquilo que é um momento importante da encarnação do Senhor. Então, ajudar exatamente a perceber esta beleza e a riqueza da nossa fé. Por isso, fica este conselho, amigo, de podermos, então, com livros muito acessíveis, baratos também, podermos conhecer melhor aquilo que é, de facto, a riqueza inesgotável que é a fé que o Senhor Jesus nos propõe, e sabendo que só a partir da fé, que é a adesão pessoal a Jesus Cristo, nós podemos naturalmente ser salvos e realizar a plenitude e o sentido da nossa própria vida. Tendo presente então a caminhada que estamos a fazer sobre o Credo, hoje gostaria de continuar a vermos no capítulo sobre Jesus Cristo alguns temas que depois posso remeter também para o Catecismo em si, onde naturalmente em casa, nestes tempos de inverno, porventura podemos também ver melhor e dedicar mais algum tempo à leitura,
e conhecermos então o que é que o próprio Catecismo e a Sagrada Escritura nos dizem acerca de Jesus Cristo. O primeiro grande tema é a vida oculta de Jesus, assim chamada. Não é? Sabemos que Jesus, depois do seu nascimento, naturalmente se desenvolve como criança, cresce como adolescente. Temos depois um episódio na Sagrada Escritura, maiormente no Evangelho de São Lucas, temos, digamos, os textos relacionados com o seu nascimento, mas depois temos também como que ali um silêncio grande, apenas interrompido naquele episódio dos 12 anos, apesar de todos os anos São José e Nossa Senhora irem a Jerusalém com Jesus, só aos 12 anos é que se dá esse episódio de ele se perder, entre aspas, porque na realidade ele fica no templo a falar com os doutores. Quer dizer exatamente esse episódio pequeno que ele não quis desobedecer aos pais de forma nenhuma, não quis ser irreverente, mas apenas quis dar um sinal de que a sua vinda, de que a sua encarnação foi para nos revelar o mistério de Deus, a presença de Deus no meio do mundo. Aquilo que depois, mais à frente, chamaremos o reino de Deus. Ora, mas podemos perguntar porquê esta vida oculta de Jesus? Naturalmente para mostrar, sobretudo, duas realidades. Que, primeiro, como todos nós, precisamos de uma família. É no seio da família que nós crescemos, que nos desenvolvemos, que nos tornamos homens e mulheres, porque a partir sempre daquilo que é a baliza dos nossos pais, essa referência máxima que Deus quis para a nossa própria educação, nós também crescemos, enfim, toda a nossa vida até, digamos, até termos uma formação ou até trabalharmos, é como uma vida oculta, normal, como tantas em todas as famílias. Por outro lado também, essa vida oculta de Jesus tem a ver com outra realidade que é muito cara à vida cristã, a necessidade do silêncio. Como sabemos, na nossa fé cristã, somos convidados muitas vezes a contemplar, a fazer silêncio na oração, a perceber exatamente essa presença misteriosa de Deus na vida de cada um de nós, e daí que o silêncio é fundamental. Não há espiritualidade cristã sem o verdadeiro silêncio. Então esta vida oculta de Jesus traz-nos também e remete-nos para essa mesma realidade, para esses dois aspectos. Primeiro, a importância do seio familiar para o crescimento harmonioso da própria pessoa, e depois a necessidade de também aprendermos a fazer silêncio no nosso dia-a-dia, na nossa vida orante, na nossa vida de fé, para meditarmos, para compreendermos, para rezarmos interiormente a nossa comunhão profunda com Jesus Cristo. Se quisermos, sobre esta vida oculta de Jesus, aprofundar aqui no Catecismo, nos números 531 a 564, encontramos então vários textos, vários comentários da chamada patrística, que são naturalmente os comentários feitos pelos chamados padres da Igreja, que ao longo dos tempos foram comentando a Sagrada Escritura, foram naturalmente feitas reflexões, meditações sobre as verdades da nossa fé, e por isso o Catecismo tem essa vertente. Não só sintetiza as verdades, como explana, aprofunda, ajuda-nos a meditar, para nos nossos dias percebermos então o grande valor, a grande riqueza que é conhecermos Jesus Cristo e aderirmos a Ele de alma e coração. Portanto, quando rezamos o credo, não estamos a dizer apenas verdades mais ou menos soltas, mas estamos a sintetizar o essencial da nossa própria fé. Portanto, reparem, quando nós falamos de Jesus, as dimensões variáveis que nós estamos aqui a dizer, não é? A importância, por exemplo, do silêncio, a importância da família. Mas podemos avançar um pouquinho mais e fala-se depois do batismo de Jesus. E há sempre perguntas acerca disto, não é? Por que motivo é que Jesus é batizado? Sabendo que Ele é o próprio Deus, o Deus verdadeiro e homem verdadeiro, sabendo que, como diz a carta aos Hebreus, é igual a nós em tudo, exceto no pecado, então por que razão é que Ele tem que ser batizado? Ora, há naturalmente também aqui algumas razões. Nós podemos aprofundar isto a partir dos números 535 até 537 do Catecismo, para percebermos, no fundo, o essencial
desta ação de Jesus que se realizou a partir de João Batista, antes de mais perceber o que é que significa o batismo. É imergir, não é? É mergulhar. E mergulhar na água significa morrer para o pecado, para ressurgir de novo. Simplesmente Jesus não precisava de morrer porque ele não tinha pecado. Mas no fundo é um pré-anúncio daquilo que ele vai um dia fazer, que é morrer por nós. E naquele momento do batismo de Jesus, como bem nos recordamos, ouve-se a voz do céu que diz: "Este é o meu filho". Então não só Deus confirma que aquele homem concreto que está ali perante João Batista e perante a multidão de pessoas que se aproximavam de João Batista é o próprio Filho de Deus, que o povo de Israel tanto esperou, tanto ansiou, mas também é para percebermos que ele um dia, como Filho de Deus, e para isso é que ele veio à Terra, para isso é que ele assumiu a nossa condição humana, vai morrer por nós, vai assumir o nosso pecado, não é? Então, de alguma forma, o batismo de Jesus é também já uma antecipação, não é? Uma preparação, um anúncio desse acontecimento que vai ser depois a sua morte. Como sabemos, aproximavam-se de Jesus, aproximavam-se de João Batista, todas as pessoas que queriam ser batizadas, queriam ser purificadas do seu pecado, os soldados, prostitutas, publicanos, mas Jesus não precisava deste batismo, naturalmente. Submete-se a este batismo, ele toma sobre si os nossos pecados e compreende, assim, o seu batismo como uma interpretação antecipada do seu sofrimento e da sua ressurreição, como uma expressão da sua disponibilidade de morrer por nós. E por isso é que Deus confirma que ele é o seu Filho muito amado e, portanto, o nosso irmão. Então, estamos a ver aqui que Jesus se apresenta no meio dos pecadores para ser batizado, não por necessidade, mas exatamente para o nosso próprio bem, não é? Assume, e já está a anunciar, assumir a nossa condição de pecadores. Nós é que precisamos do batismo para sermos purificados do pecado original, e ele está a dizer que um dia, porque o batismo significa também morrer para o pecado, imergir na água, está a dizer que um dia vai morrer por cada um de nós. Portanto, como vemos, na vida de Jesus, mesmo aqui na Terra, tudo está interligado. Nada acontece por acaso naturalmente. Por que motivo é que Jesus foi tentado? É sempre um tema que nos interroga, não é? Se nós, pessoalmente, somos tentados, e constantemente, não é? Muita gente diz, mas porquê que eu sou tantas vezes tentado? Porquê que tenho tantas tentações? É uma questão que temos de ter muito clara, que vai acontecer sempre até à hora da morte, não é? Assim como os pensamentos. Nós não somos donos dos pensamentos. Eles podem ser bons, e há muitos pensamentos bons, e há pensamentos naturalmente negativos. Como acontece com as tentações, aquilo que nos é pedido, e até isso somos capazes de fazer, não ceder às tentações. Agora que vamos tê-las sempre até à hora da morte, sem dúvida nenhuma, não é? Depois também é verdade que serão menos tentações ou mais, consoante também a nossa vida cristã. Se bem que, por outro lado, também é preciso ter consciência que quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais queremos ter uma vida profundamente em comunhão com o Senhor Deus, também mais vezes somos tentados, porque, como sabemos, as tentações provêm sempre do demónio e o demónio quer sempre afastar-nos de Deus. Portanto, vai-se naturalmente, vai meter-se, deixamos dizer assim entre aspas, com as pessoas que querem aproximar-se de Deus. Isso também nos leva a perceber uma outra realidade que acontece a partir do nosso batismo, que ser batizado não é, o batismo não é uma coisa que se tem, mas é naturalmente uma essência na nossa própria vida, começa uma nova etapa da nossa vida, por isso nunca devemos dizer eu tenho batismo, mas sim sou batizado, que é totalmente diferente. O ser batizado significa que eu vou começar uma vida de luta permanente. Luta não no sentido de agressividade, de violência, mas luta contra o mal e para que o bem cresça mais na minha vida. Portanto, no fundo, se olhássemos para uma balança, não é? Aquilo que nos é pedido como cristãos, batizados, pessoas imergidas em Cristo, é que as virtudes cresçam de dia para dia e os defeitos possam diminuir. E por isso, a tentação será sempre constante
e naturalmente essa luta constante de fazermos descer, digamos, diminuir tudo que venha do mal e fazer potenciar o bem. Claro que depois sabemos que há remédio para tudo isto, que é naturalmente a oração, o estar em graça de Deus. Quanto mais vezes nos confessarmos, mais preparados estamos para não cair nas tentações. Todo esse caminho que depois mais à frente também iremos refletir. Mas agora, voltando para as tentações de Jesus. Sendo ele Deus, por que motivo é que naturalmente foi tentado? Sabendo já de antemão, com muita clareza, que foi tentado, mas não se deu em nenhuma tentação. Por um lado, é importante dizer que as tentações de Jesus, que nos aparecem no Evangelho, são exatamente as nossas, não é? Não naquele enquadramento, naquela roupagem que nos aparece no Evangelho, mas a tentação do ter, a tentação do poder, a tentação de ser mais importante, a tentação do protagonismo. Portanto, sabemos que essas tentações estão sempre presentes na vida do ser humano. Naturalmente que Jesus, como homem verdadeiro, foi tentado, mas nós não temos um Redentor incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, exceto no pecado. Portanto, também nos ajuda a perceber claramente que Jesus, ao fazer-se um de nós, ao assumir a nossa condição humana, ele não se torna superior. Portanto, reparem, aliás, se falarmos de humildade, o ser mais humilde à face da terra foi efetivamente Jesus, não é? Porque, e nós temos episódios belíssimos no Evangelho, onde Jesus nos mostra com clareza que até perante os maiores pecadores, Jesus não olha de cima para baixo, mas de baixo para cima. Dou-vos apenas 2 exemplos. Temos o episódio de Zaqueu, que está no cimo de uma árvore, e a quem Jesus diz de baixo: Zaqueu, desce, porque quero ficar na tua casa. E temos o exemplo da pecadora, que é trazida para junto de Jesus para ser apedrejada à morte por estar em adultério, e a quem Jesus diz: mulher, estando sentada no chão a escrever, levantando a cabeça, diz: mulher, ninguém te condenou, também não te condeno, vai e não voltes a pecar. Portanto, Jesus tem sempre este cuidado, nunca ser altivo, nunca ser prepotente, como tantas vezes nós podemos ser. E por isso Jesus deixa-se ser tentado, mostrando-nos claramente que pôde resistir como ser humano e que também nós podemos resistir, sabendo quais são os remédios. Volto a sublinhar a importância da leitura orante da Sagrada Escritura, a participação viva nos sacramentos, maiormente da reconciliação e da Eucaristia, e a oração pessoal, e mesmo a oração mariana, tanto nos ajudam a desviar-nos sempre, a dizer um não concreto às tentações. Então, caríssimos amigos, estes 3 temas que vimos de Jesus Cristo, a sua vida oculta, aquele silêncio, aquela vida em família, que é também a semelhança da nossa própria vida, a importância do seu batismo e do nosso batismo, não é? Morrer para o pecado e crescer para a virtude, para a comunhão com Jesus Cristo, e também o ser tentado, sabendo que é uma realidade que se assemelha connosco, e assim como ele não cedeu a nenhuma tentação, também nós podemos resistir e, portanto, não cair tantas vezes porventura. Importa, então, olharmos para Jesus como referência, como modelo. Estamos a terminar este programa e sugeria que pudessem, porventura, em algum aspecto que não tivesse sido tão claro, que fizessem alguma pergunta endereçada para o endereço que aparece agora em rodapé, e assim, se houver perguntas em número suficiente, poderemos um dia fazer um programa só com respostas às vossas questões, aos vossos sublinhados também, haver esse feedback para percebermos claramente que esta questão da fé e da beleza da nossa fé também vos chega ao coração, também vos diz respeito a todos nós, e assim podemos crescer como irmãos na fé, sabendo que estamos aqui exatamente para nos ajudarmos mutuamente, e estou aqui apenas para caminhar convosco como vosso irmão na fé, para vos ajudar, e também enquanto falo, enquanto me preparo, também vou crescendo na fé. Então fica uma saudação amiga para todos vós, da minha parte, que sou o Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga, e colaboro com a Canção Nova neste programa, ajudando-nos a caminhar na fé, e à luz da fé queremos aprofundar esta beleza
do nosso encontro com Jesus Cristo. Peço a bênção de Deus para todos nós, para que continuemos a ser fiéis à nossa fé, a ler, a rezar, a aprofundar e a divulgar também. Não se esqueçam da diversidade de conteúdos que nós temos e podemos também evangelizar dando a conhecer esses conteúdos. Então peçamos ao Senhor, com muita humildade, a sua bênção para lhe sermos sempre fiéis. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.